Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, o governo está com essa proposta de liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para estimular a economia. Vai servir para alguma coisa isso, Clemente? Bom, Marilu, do ponto de vista econômico, sempre serve. Evidente que quando há um estímulo, e os estímulos podem ser os mais variados, de várias fontes, uma delas, por exemplo, é a liberação do Fundo de Garantia, ou seja, dar acesso a este patrimônio que está depositado na conta dos trabalhadores. E o acesso a esse patrimônio significa que, provavelmente, boa parte do recurso será usado para o consumo ou, muitas vezes, para regularizar dívidas e, com isso, ter novamente capacidade de crédito ou de consumo. Então, isso sempre ajuda a economia. Entretanto, é bom lembrar que o Fundo de Garantia é algo que foi criado na década de 60, substituindo, então, o emprego estável ou a estabilidade no emprego por um tipo de garantia econômica dada pelo depósito em uma conta individual, formando, portanto, uma poupança, uma certa poupança forçada, para que os trabalhadores tivessem, no momento da aposentadoria ou diante do desemprego, acesso a um fundo capaz de lhe dar condição de enfrentar o desemprego ou de ter uma poupança no momento da aposentadoria. Depois, o fundo foi também liberado para outras situações. Hoje, uma pessoa com mais de 70 anos que não tenha se aposentado tem acesso ao Fundo de Garantia. Quem quiser usar o Fundo de Garantia para aquisição da casa própria pode fazê-lo. Diante de algumas doenças é possível sacar o fundo e tem outras situações específicas que permitem também que os trabalhadores acessem ao fundo, especialmente ele é destinado no momento em que o trabalhador é demitido pela empresa e, portanto, tem acesso naquele momento a este fundo para fazer o enfrentamento da situação do desemprego. Liberar o fundo significa, de um lado, dar um estímulo para a economia no curto prazo, mas, de outro, retira dos trabalhadores essa poupança ou esse instrumento de proteção, além do que o fundo é também um fundo destinado a financiar o investimento em habitação, especialmente habitação de interesse social, e também financiar investimentos na área de saneamento. Portanto, é um fundo também com uma responsabilidade ou uma atribuição social de investir em duas infraestruturas fundamentais. Uma, a habitação, o que confere melhores condições de vida e de renda ao trabalhador, que deixa de pagar aluguel para ter uma casa própria, e, de outro lado, investimento em saneamento, que tem um impacto extremamente positivo sobre a saúde dos trabalhadores. Hoje, a ausência de saneamento afeta gravemente, especialmente os trabalhadores mais pobres, que moram em áreas insalubres e, portanto, o investimento em saneamento atua favoravelmente nesse sentido. Então, liberar necessariamente o Fundo de Garantia não é uma boa opção por esse aspecto de diminuir essa poupança dos trabalhadores e, do outro, diminuir o fundo que deve ser destinado ao saneamento e habitação. Há outras formas de fazermos esses estímulos de renda dado por iniciativa do governo, por políticas que visam justamente dar ao consumidor, ao trabalhador, capacidade econômica de, consumindo, reanimar a própria economia, porque é tendo demanda, tendo consumo que as empresas produzem, e esses estímulos sempre vêm no sentido de enfrentar uma tendência nesse momento de recessão para termos uma dinâmica econômica favorável. Perfeito. E, Clemente, bom, a gente teve as manifestações, né, ontem em favor da educação, contra os cortes, e isso é muito importante, essa mobilização também, né? A gente não pode deixar passar essa manifestação, Clemente. O que afeta, né, a questão da educação, o corte da educação? Exato. Bom, a pauta, a agenda dessas manifestações são manifestações contrárias às iniciativas que o governo vem anunciando de cortes.
É bom que a sociedade entenda que essa agenda de cortes é uma agenda para 10 anos, porque o limite do teto imposto ao orçamento do governo colocará permanentemente a necessidade de cortes como esse que nós estamos observando na educação, na saúde, na segurança. Nós temos dito que os cortes são cortes que inviabilizam as políticas sociais, nesse caso específico da educação, gravemente afetando a perspectiva do próprio desenvolvimento econômico e social. Nós sabemos que uma das diferenças para um país ter uma capacidade de desenvolvimento e de crescimento econômico é ter uma capacidade de formar sua força de trabalho, de formar a capacidade cognitiva da sociedade, e isso é feito por atividades na área da educação e da cultura. Cortar os investimentos na área da educação é comprometer gravemente as condições básicas de formação da força de trabalho, de formação da capacidade que uma sociedade tem de criar os seus projetos, de desenvolver a sua engenharia, de desenvolver a sua capacidade econômica, de ter um sistema produtivo cada vez com maior capacidade de produção e assim por diante. Cortar o investimento na educação é, além de fazer um grave ataque a um instrumento básico de formação, de capacidade, de aprimoramento de uma sociedade, é também influir diretamente na capacidade de desenvolvimento econômico. Então, enfrentar esse corte é sim uma iniciativa fundamental para que nós não percamos a capacidade de desenvolvimento econômico e de promoção de justiça social por meio da elevação da qualidade da educação para todos. Perfeito, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço. Bom fim de semana. Igualmente. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.